o ministro da Defesa, Raul Jungmann, jogou para os estados a culpa pela entrada de armas e de outros materiais em presídios. É um fanfarrão. Nesta quarta-feira, Jungmann afirmou que durante as revistas, as Forças Armadas conseguiram encontrar de tudo, o que dá a impressão de que alguns estados, segundo ele, estão sendo lenientes quanto à entrada de armas. Eu começo com você, Andreasa. De quem que é a responsabilidade? Do governo federal ou dos estados? De todo mundo, né? Porém, volto aqui à minha questão fundamental nesse programa. Evidente que a entrada de armas, seja quais forem, armas brancas de fogo num presídio, um presídio estadual, é responsabilidade do Estado. Mas a responsabilidade maior, que é aquela, e aí está a minha questão, que é aquela de guardar as fronteiras nacionais, é a do governo federal e é, portanto, também do senhor ministro da Defesa, Raul Jungmann, que até agora, nem ele, nem o antigo ministro da Justiça, agora ministro Supremo, e o novo Serralho, ninguém apresentou um projeto de defesa, de proteção consistente das fronteiras brasileiras. Ele agora fala que está preocupado com a desmobilização das Farc, que a desmobilização desse volume de armas na Colômbia poderia vir para o Brasil. Em primeiro lugar, as Farc não estão sendo desmobilizadas. É mentira. Eu já tenho falado sobre isso aqui também há muito tempo. Ela está mudando para permanecer igual. Então as Farc continuam, o problema da Colômbia é da Colômbia, tá? O do Brasil é outro. Com ou sem Farc, as armas entram como querem, sobretudo pela fronteira do Brasil com o Paraguai. É localizado. Todo mundo sabe por onde entra a arma no Brasil. Então, antes do senhor Jungmann ficar distribuindo responsabilidades para os governos estaduais, que têm responsabilidade, ele precisava dar uma resposta anterior, maior, um exemplo, que, aliás, nenhum governo brasileiro consegue dar, que é a de fiscalizar as fronteiras. Fiscalizar onde está a guarda da fronteira brasileira. Ela é continental, mas a gente sabe muito bem por onde entra os armamentos e as drogas, sobretudo pelo Paraguai. Faça um projeto piloto, neutralize a fronteira do Brasil com o Paraguai, depois com o Peru, e vejam se o volume de armas que entram no Brasil, sobretudo por meio de São Paulo, não diminuirá imensamente. Vera. Bom, o ministro Raul Jungmann, ele gosta também de uma confraternização midiática. Acho que ele estava sentindo que depois daquele início de ano em que ele apareceu bastante, ele estava meio na baixa e resolveu dar uma satisfação sobre as vistorias que o Exército, que as Forças Armadas fizeram nos presídios depois daquela crise de chacinas ali em vários deles. Aí ele passou os números, disse que encontrou-se de tudo, etc. Mas isso já era esperado, né? Já se sabia que tinha de tudo nos presídios. E tanto é que houve gente decapitada, gente sem braço, gente sem perna e tudo mais que a gente viu naqueles dias de horror do início do ano. Então, o que ele está fazendo é dar uma satisfação e tentando tirar o corpo fora. Só que o Andreasa tem toda a razão, a responsabilidade nesse caso é compartilhada, por vigiar os presídios, que são na sua maioria estaduais, dos estados. E agora que se fez essa limpeza, espera-se que os governadores consigam fazer com que os seus contingentes policiais deem conta de manter as armas fora dos presídios, mas cabe ao governo federal fazer esse trabalho nas fronteiras. Eles lançaram um satélite há pouquíssimo tempo, um satélite aí de alcance maior para as fronteiras, que supostamente vai ajudar nesse trabalho de vigilância. Mas pelo menos não caiu, né? Pelo menos conseguiram lançar sem cair, né? Não foi que nem a marchinha, Cuba vai lançar foguete, o Brasil também vai lançar e tal. Lançaram... Cuba lança. Está no céu o satélite, ele deve ajudar, mas precisa de contingente em terra também nas fronteiras. E é isso cabe, é uma função precípua da pasta do senhor Raul Jungmann. E você, Madureira, responsabilidade dos estados ou da federação ou compartilhado, como disse a Vera? Aqui no Brasil tem esse jogo de empurra, né? Quando você tem um problema, mas o problema, quando eu cheguei a gente estava assim, primeira coisa que se fala. E segundo, você tende a empurrar. Agora, uma coisa eu posso dizer, aqui na Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, é um dos lugares onde você coloca também, eu concordo, a fronteira com o Paraguai também é uma peneira, mas aqui, o fundo da Baía de Guanabara, os cargueiros chegam e à noite encostam barcos pequenos
O tráfico, o contrabando de armas é enorme. A Marinha brasileira sabe disso. Acontece o seguinte, as nossas Forças Armadas estão sucateadas. Seja o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Se você der os meios, eu tenho certeza, Andreasa, que haveria uma melhoria na vigilância das nossas fronteiras. Sem dúvida nenhuma. Mesmo porque tecnologia tem, né? Você tem drones, radares, satélites. Quer dizer, é fazer o investimento no que tem que ser feito. No que tem que ser feito, né? Compramos aquele porta-aviões de São Paulo, que está lá encostado, acho que nunca recebeu um avião, os aviões que foram comprados também já foram sucateados, enfim, faz-se também os investimentos errados. Eu acho que se você der os meios para as nossas Forças Armadas, né, aí não é questão de Estado, município, as Forças Armadas têm que guardar as fronteiras, isso é verdade, e existe tecnologia para isso. O negócio é o seguinte, o Brasil está quebrado, né, não tem dinheiro para nada, não sei como é que fica. Tem um ouvinte nosso aqui, o Leandro, falando no YouTube, que ele é de Foz do Iguaçu, dizendo que lá tem Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e passa tudo, passa qualquer contrabando, qualquer contrabando de arma, de droga. O Reginaldo esteve no final de semana e estava me falando aqui pelo ponto que é impressionante como você entra numa loja e eles vão te oferecendo arma. Diz que é uma coisa impressionante, fora essas questões pela fronteira, né? Pois é, não adianta ter o contingente e não ter o financiamento. Patrick, Oi, Madu. Não, me ofereceram uma vez no Paraguai, na Cidade do Leste, um AK-47. Aí eu perguntei, peraí, mas como é que eu vou conseguir pegar um avião com um AK-47? Aí o cara me falou, não, você não se preocupe, não, nós entregamos na sua casa, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, agora é que eu não quero mesmo, né? Tem um pessoal o mesmo cara que vai entregar... o mesmo cara que vai entregar o AK-47 da minha casa, vai ali na Rocinha e vai dizer, eu acabei de entregar um AK-47 ali na casa do Marcelo Madureira. Vão lá pegar. É inacreditável. Oi, André, você quer falar alguma coisa? Vai lá. Não, eu quero, porque eu me incomodo muito, e há muito tempo, com uma prática corrente no Brasil de entregar o Ministério da Defesa para comunista ou ex-comunista. Tá? Já foi José Genuíno, à frente das Forças Armadas, agora o Raul Jungmann, membro do PPS, que é fundador do famoso Foro de São Paulo, tá? Que é conhecido por investir na desordem nas fronteiras do Brasil. Tá? Um dos financiadores da cultura bolivariana. Há quem diga que isso é conspiração, maluquice, mas é um incômodo. Quer dizer, o José Genuíno, ministro da Defesa, tá? Um homem, inclusive, foi perseguido pelas Forças Armadas durante a ditadura. Como não pensar que esse sujeito tem direito, desejos revanchistas contra as Forças Armadas? O mesmo serve para esse cargo na mão do PPS e do Raul Jungmann. Não, mas calma. Não, calma, é uma questão importante. Não, calma. Porque o PPS, apesar de na origem ser o PCB, hoje em dia ele não é um partido que se possa chamar de esquerda. Ele está alinhado ao DEM e ao PSDB há anos e séculos. Fez parte do governo Fernando Henrique, mas foi eu contra considero Dilma. o PSDB de esquerda. Bom, mas eles não são bolivarianos. PPS também. Eles são contra o regime da Venezuela, são contra Cuba. O Roberto Freire dá várias e várias declarações. E o Raul Jungmann não pode ser considerado um cara defensor do Foro de São Paulo. Ele tem vários defeitos. Continua ligado ao... Continua ligado ao quê? Só um detalhe. Ao Foro de São Paulo. O partido continua ligado ao Foro de São Paulo, onde, por exemplo, já esteve as Farc. Bom, só um teríamos detalhe, que checar essa informação. Eu não acho que o PPS é ligado ao Foro de São Paulo. Histórico. Eu também acho, eu não tenho essa informação não, Andreasa, que o PPS é fundador do Foro de São Paulo. Eu estou informando a vocês de que o PPS é fundador, fundador do Foro de São Paulo. Não, você falou que ele continua ligado. Eu não creio que o PPS continue ligado. Não se desligou do Foro de São Paulo. Pode não participar das suas reuniões atualmente, mas continua membro do Foro de São Paulo. Criado em 1990. Só um detalhe. Olha, aqui, tá? Tem na página do PPS na internet. Pera um minutinho só, Madu. Há mais de uma década, o PPS não participa mais do Foro de São Paulo. Sim. Tem uma coisa aqui deles dizendo que há mais de uma década não participa. Mas não participa, mas não se desligou. E isso é importante. Não participa, mas não se desligou. Isso é importante. É muito importante.
Vai, Madu. Tudo isso que a Vera está dizendo, eu li também. Já que você vai nos detalhes, Andreasa, os comunistas também produzem bons generais, né? Como o Zhukov, o Rossokhovsky, o general Timoshenko, todos os caras que derrotaram o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Você não pode dizer que só pelo cara ser comunista ele não pode comandar as Forças Armadas, porque a história depõe, nos conta o contrário, só isso. Pode. Derruba o Hitler e depois derruba o seu próprio país, a sua própria população. Prendendo, torturando, matando. É isso que os comunistas fazem. Faz parte.